Hoje. Nosso primeiro encontro foi muito legal. A gente conversou com a Mari Williams, muitos biscoitos distribuídos e vamos que vamos. Bom dia, vou dar um tempinho aí para a galera que está entrando. Oi, oi, gente. Para quem não me conhece, sou Elisa Santiago, sou curadora de conteúdo aqui da Tabum e sou eu que vou guiar vocês por toda essa conversa aqui, essa distribuição de biscoitos nessa fantástica fábrica de biscoitos Tabum. Eu acho que eu preciso começar sempre explicando qual que é a premissa desse quadro aqui, dessa fantástica fábrica de biscoitos, porque assim, gente, vamos falar sério, vamos ser honestos, né? Quem é que não gosta de ganhar um biscoito? Quem é que não gosta de receber um elogio? Sabe assim, quando aquele crush, aquela paquera ali te elogia, fala bem de você, quando você recebe um feedback positivo no trabalho, tudo isso deixa a gente com aquele jeitinho assim mais animado, com aquele ar mais leve. E pensando nisso, assim, né, desse prazer de receber o famoso biscoito, de ser elogiado, a gente resolveu criar esse quadro aqui, que é a fantástica fábrica de biscoitos Tabum, que é um lugar onde a biscoitagem é completamente liberada e a gente vai celebrar e exaltar o talento das pessoas que estão aqui na Tabum criando conteúdo, fazendo lives, trazendo entretenimento incrível pra gente. Enfim, esse é o lugar onde a gente vai falar bem demais dessa galera criativa que está aqui construindo essa comunidade que é a Tabum, né não? Bom, eu sou Elisa Santiago, como eu já falei, sou curadora de conteúdo aqui da Tabum e sou eu que vai guiar vocês nessa viagem, nessa jornada para a gente falar não só, né, do conteúdo em si, mas falar dos temas que as pessoas estão trazendo para cá. A gente vai falar de música, a gente vai falar de nostalgia, a gente já falou sobre sexualidade, futebol, fofoca, enfim. Assunto é o que não falta aqui nessa plataforma e é o que não falta para a gente conversar aqui com vocês. Então, vamos dizer assim que eu sou a espécie de um Willy Wonka da biscoitagem. Então, eu vou guiando vocês nessa jornada. A gente vai falar, vai trazer muitas conversas legais aqui ainda. A gente vai bater papo com muitos criadores de conteúdo aqui ainda. Enfim, tudo isso para a gente conhecer mais, né, de fato, quem são essas pessoas que estão aqui levantando a Tabum e, né, assim, criando essa comunidade incrível que a gente já ama. Enfim, sou eu quem vou guiar vocês e já vou começar o dia de hoje propondo um exercício para todos nós. Porque além de ser um quadro de entrevistas, de troca de elogios, da gente exaltar essas pessoas, aqui também é um manifesto pela alta biscoitagem. O que seria isso, gente? Vocês me perguntam. Autobiscoitagem é a gente conseguir enxergar o nosso próprio potencial, os nossos talentos, entender o que a gente é bom de verdade. Porque eu acho assim, antes da gente ser exaltado pelos outros, antes da gente receber o elogio e o biscoito do outro, a gente também precisa reconhecer nossas próprias qualidades, né? Não, vocês não concordam com isso? Então eu acho que aqui também é esse lugar onde a gente vai fazer esse exercício da biscoitagem, que a gente vai se elogiar, a gente vai incentivar essa troca e acho que é um pouco assim, até uma coisa meio, vamos dizer, como se fala, assim, uma coisa meio... Me fugiu a palavra, gente, mas eu acho que é uma coisa motivacional, acho que a palavra é essa, motivacional, onde a gente vai começar a trabalhar isso melhor na gente, pra gente também, depois disso, começar a elogiar o outro e celebrar o outro. E para esse nosso segundo episódio, esse segundo papo da biscoitagem, sem falsas modéstias, sem miséria, a gente vai biscoitar muito. A gente vai trazer aqui ele, que é o maior palmeirense que eu conheço, assim, não só dessa rede social, como de todas as outras e do Brasil inteiro. Ele que está sempre convidando a gente a dar aquela olhadinha no retrovisor, a exaltar, né, lembrar da vida com um olhar simples, mais carinhoso. Ele que está sempre incentivando a gente a ter aquele olhar nostálgico. Hoje o papo é com ele, gente, Ronald Gimenez, que já vai entrar aqui, vou colocar para ele entrar. Vamos ver.
Aê, Ronald! Seja bem-vindo, querido. Tudo bem, Elisa? Obrigado pelo convite, de estar aqui num horário diferente e num conteúdo diferente, num formato diferente do que a gente está acostumado a fazer. Ah, eu que agradeço, que honra poder bater esse papo com você. Você que é uma referência assim, né, na comunicação, para a gente que está aqui começando, para a gente que está aqui construindo esse caminho aos poucos, é muito legal poder conversar e trocar com você. De verdade, assim, muito obrigada. Eu estou honrada de ter Que você aqui. isso, a honra é minha, sempre, a honra é minha. Ronald, vamos começar então esse papo, essa biscoitagem toda. E eu quero assim que você comece contando um pouco da sua trajetória, assim, na rádio, nas lives aqui na Tabu, enfim, conta um pouco Uhum. dessa história para a galera, para quem já te conhece, te conhecendo mais, e para quem está chegando também, saber quem é o Ronald Gimenez. Legal. Obrigado primeiro pela abertura desse espaço. Quando você falou que você estava fazendo o papel meio de Willy Wonka, né? Isso já foi tema da gente bater papo no retrovisor, que o Willy Wonka bom foi aquele feito do primeiro filme pelo Gene Wilder, porque o segundo feito pelo Johnny Depp ficou muito afetado e tirou todo o brilho, toda como é que eu posso, toda a simplicidade que havia na relação do Willy Wonka com os personagens que estavam tentando desbravar aquela fábrica de chocolate e no final, só um seria escolhido para ser o dono daquela parada toda. Mas é só um comentário aleatório. Mas para falar um pouco de carreira, essa história, bom, eu tenho bastante tempo de carreira, né? Eu estou no rádio há praticamente 30 anos. Eu sou jornalista desde de começo dos anos 90 e tudo começou por causa de um sonho de ser repórter de rádio de futebol, né? Me tornar um repórter, o cara que ficasse atrás do gol, auxiliando o narrador nos lances de partidas. O sonho era esse, era virar repórter de rádio. Sempre quis isso, sempre soube que seria isso. E a vida foi me levando, fui para o jornalismo, fui me encaminhando e não necessariamente nessa função. Né? E aí várias coisas foram pintando, né? E o esporte nunca foi o carro-chefe disso tudo. Eu passei por várias emissoras de rádio, né? Ao invés do futebol, a música passou a fazer parte da minha vida, porque eu fui trabalhar numa rádio que lidava com música brasileira, de primeiríssima linha, que era a Musical FM aqui em São Paulo, que você não teve oportunidade de conhecer, porque foi uma rádio que acabou em 1999 e então isso foi uma marca muito importante que me aproximou da música e dali para frente eu nunca mais parei de trabalhar ou de falar sobre música. Acabei me tornando meio que um especialista em música brasileira, passei a fazer muita coluna sobre música, lançamos a primeira rádio online do Brasil, a primeira rádio que tocou digitalmente no Brasil foi feita por nós, se chamava Musical MPB. Para você ter uma ideia, era tão incipiente a possibilidade de você ouvir música pelo digital, né? E aí não estou falando nem de celular, estou falando de desktop, porque o celular ainda não era um tocador de música, e era tão incipiente que o Windows Media, que domina os computadores, e aí depois veio outros tocadores, ele representava 15% do mercado, era o Real Player, que talvez você nunca tenha dado um play, um Real Player na sua vida, Saber. porque pesadíssimo, né? Era super pesado, mas a gente veio com a tecnologia da Microsoft, ficamos anos no ar, foi muito legal porque a gente desbravou um cenário em que as pessoas não tinham ainda conexão de banda larga, era muita conexão de escada ainda, tá? Mas foi legal porque a gente desbravou, tive a oportunidade de conhecer todos os grandes artistas da música desse Brasil, entrevistar praticamente todos eles, e aí a coisa foi se encaminhando, jornalismo, o jornalismo geral na Rádio Dourado, fui editor-chefe da rádio, fui editor do principal jornal da rádio, Band News FM, do lançamento da Band News, quando eu iniciei minha trajetória no Grupo Bandeirantes, depois a Rádio Sul América Trânsito, que foi a grande paixão da minha vida, onde durante quase 14 anos nós ficamos no ar falando da mobilidade em São Paulo, e criando outros conteúdos, inclusive o Retrovisor, que foi um programa criado na rádio, né, criado na Rádio Trânsito, que tinha por objetivo mexer com a memória afetiva das pessoas e falar do trânsito.
tornar a tarde das pessoas mais leve. Surgiu essa ideia, foi um sucesso, realizamos inúmeras iniciativas legais, criamos até o baile do retrovisor, que foi uma coisa retumbante que a gente fez no fim da época pré-pandêmica, né, no fim de 2019. E hoje eu estou na Rádio Bandeirantes, estou há algum tempo já na Rádio Bandeirantes, apresento um programa de linha da rádio todas as tardes também, mas o mais importante é que eu estou aqui na Tabum, gerando 2 conteúdos com os meus amigos, e isso me faz muito feliz. Inclusive, assim, nós primeiro quero dizer assim, que carreira legal e que aula, assim, eu acho que é poder conversar com alguém que também acompanhou toda uma transição assim, da comunicação, que acompanhou toda uma linha do tempo, né? Assim, da forma das pessoas se comunicarem e de consumirem entretenimento. Eu acho que isso é muito legal. E eu queria te perguntar, assim, fala um pouco mais dos 2 formatos que você apresenta aqui na Tá Bom, claro, mas eu tenho, confesso, assim, que eu tenho um carinho especial pelo retrovisor. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, assim, então eu acho que esses papos, nossa, eu fico, assim, super interessada, eu viajo nisso. Então, assim, conta um pouco mais também do retrovisor, do surgimento desse formato aqui na Tá Bom agora, em formato de live, né, que é relativamente novo, então... Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, primeiro que eu acho que o contato que o Rodrigo fez comigo, num primeiro momento, talvez tenha sido por causa do Palmeiras, porque eu me manifesto de uma maneira muito enfática nas redes sociais sobre esse tema, sem nenhum viés da razão, puramente emocional. Às vezes eu uso a razão, mas normalmente não é desse jeito. E então, acho que foi esse o motivo que o Rodrigo me procurou para trazer esse conteúdo. E certo dia eu disse para ele, então, na verdade, o Emoção Alviverde, eu transpus o que eu já faço nas redes sociais para o Tá Bom. No caso do retrovisor, eu disse para ele um dia, falei, eu tenho um formato aqui, foi um sucesso no rádio, e a gente não tem espaço no rádio, a gente já fez no YouTube, e foi um sucesso também, depois que o programa acabou na rádio, que a rádio acabou, né, efetivamente, e sempre deu muito certo, de repente a gente pode tentar. Ele falou, eu acho que o Rodrigo até desconfiou, falou, o que esse cara tá falando, né, meu? Ficar falando sobre coisas do passado, ficar mexendo com isso. E o olhar era exatamente esse, era mexer com coisas relacionadas à memória afetiva de qualquer tema, absolutamente qualquer tema. Pode ser um tema atual, mas transpondo para algo que a pessoa tenha vivido. A gente tem notícias, o programa era muito baseado nisso, a gente pegava notícias que saíam na nossa rotina, num dia, numa sexta-feira de manhã saía uma notícia que tinha como a gente transpor aquilo para o passado. E a gente sempre fez isso. E a gente trouxe isso para Tá Bom. Algumas diferenças são evidentes, né? O programa na rádio, a gente também tocava música dos anos 70, 80 e 90. Eu prometo que esse é um formato que eu quero ainda trazer para Tá Bom, que é inserir a música nesse contexto. Então, como falar de coisas do passado sem a gente tocar a disco music, ou passar pela evolução da música eletrônica, os grandes sucessos dos anos 80, as bandas nacionais, a New Wave. Então, a gente lidou muito com isso ao longo do programa. E ainda eu tenho absoluta convicção de que aqui na Tá Bom a gente ainda vai fazer isso. É tudo uma questão técnica da gente resolver. Mas eu acho que a gente dá a possibilidade das pessoas viajarem, como a gente fez ontem, né? Homenageando o Faustão, que está voltando para a Band, na TV aberta. A gente falou de programas de auditório, né? E, os programas de auditório fizeram parte da família brasileira, né? As famílias se reuniam para assistir o Silvio Santos, o show de calouros, para assistir o Chacrinha com as coisas que ele inventava. Quantas gerações foram informadas musicalmente pelo Chacrinha, pelo Bolinha, né? Quantos artistas surgiram nesses meios, nesses programas. Então, acho que esse é o nosso papel, de música, de programas de auditório, dos doces do passado, comportamento. Acho que tudo isso faz parte desse arcabouço aí do retrovisor. Muito legal. E eu acho, assim, que a gente olhar, exaltar e celebrar essas pessoas do passado, né? Biscoitar essas pessoas do passado. Eu acho que esse legado todo, principalmente da televisão, assim, que, igual você falou, do programa de auditório, que construiu todo um formato, a forma como a gente consome entretenimento hoje está diretamente ligada com a forma como a gente aprendeu a assistir isso na televisão. Acho que com a música, principalmente música brasileira também. Então, assim, eu acho que é uma forma, olhar para esse passado e reverenciar esse passado também, é uma maneira da gente
olhar para o futuro, assim, querer construir um futuro baseado nisso. Eu acho que isso é até um pouco assim, existencial demais, mas é uma questão que eu acho que faz muito sentido, principalmente assim, no Brasil que a gente vive agora, ter esse olhar, assim, saber reverenciar o que passou e exaltar essas pessoas com carinho, com respeito. Eu acho que é uma maneira muito bacana de construir o futuro, assim. Eu acho muito massa pensar assim que você está aqui falando sobre nostalgia, despertando essa memória afetiva nas pessoas, com o que tem assim de mais no formato extremamente tecnológico, extremamente atual, assim. Eu acho que Uhum. proporcionar também esse confronto, esse encontro assim de gerações das pessoas é uma coisa que conecta muito e eu acho que quando a gente está falando de conteúdo na internet, acho que os bons conteúdos, os grandes conteúdos que pegam a gente, que faz a gente parar um minutinho para assistir, é de fato esse conteúdo que mexe com alguma coisa assim do emocional e do afetivo. Eu acho que a palavra afeto assim tá muito ligada. Eu vejo ela muito no seu trabalho. Eu Uhum. acho isso muito interessante assim. E para a gente abrir um pouco mais esse pacote de biscoitos aí, esse pote de biscoitos, eu queria que você contasse pra gente assim, que você acha por que seu conteúdo hoje, o que você faz, o programa da rádio, até o que você, esse formato que a gente desenvolve aqui na Tabum com você, por que você acha que ele é tão incrível? Por que as pessoas precisam te assistir assim? Cara, eu acho que é tão visceral aquilo que a gente faz. Ontem eu tomei uma baita de uma chamada da minha esposa, porque eu me exaltei no programa de ontem, e eu estava falando alto demais, eu estava rindo alto demais, e eu não me dei conta, e ela me deu um toque, eu preciso me controlar nisso, porque eu me exalto muito nessas coisas relacionadas com o retrovisor e com o Palmeiras também. E ontem a gente estava falando de coisas incríveis, de programas de televisão, e aí eu entrei numas de contar de um programa de televisão que eu participei, ou que eu tentei participar, e foi uma coisa emendando na outra. E os meus parceiros no retrovisor, né, eu jamais faria o retrovisor sozinho, né, que é a Juliana, o Felipe e o Ronaldo, que são meus parceiros de rádio há muitos anos, e o retrovisor era feito por nós. Para você ter uma ideia, no estúdio ficava eu, a Juliana, o Felipe e o Ronaldo participava do helicóptero, que ele era repórter aéreo, então ele interagia conosco a partir do helicóptero, falando do trânsito. E então era uma coisa louca que a gente fazia e foi uma química que surgiu com vários memes de áudio, porque as pessoas não viam o retrovisor no rádio, elas ouviam, a gente não transmitia pelo YouTube. Há uma dificuldade toda de você transmitir rádio que toca música no YouTube, né, por questão de direitos e tudo mais. E então era a nossa voz apenas que fazia com que as pessoas se conectassem com a gente. Então a gente foi criando uma série de encaixes nos nossos pensamentos, tanto de coisas puramente informativas, mas também com rixas entre a gente, com coisas. A gente foi criando elos e memes e tudo mais entre nós. Eu acho que esse é o grande lance de ser tudo absolutamente inusitado e muito visceral. Esse programa de ontem que eu falei, e por que eu me exaltei, passa também pelos meus amigos, porque as risadas são muito naturais. E não só as risadas também. O sentimento genuíno de que não necessariamente precisa ser hilário. Nós temos um ouvinte nosso que participa desde a época da rádio, e ele tem entrado na nossa live também, que é o Rick, e ele se anunciou autista para a gente não sabia. Ele sempre participou, ele tem uma voz muito marcante, assim, ele se expressa de uma maneira muito eloquente, e ele, em vídeo, aqui como você está aqui, como eu estou aqui, ele falou: o retrovisor é muito importante para mim, porque era numa época que eu estava tentando fazer as pessoas entenderem que eu era autista, e o retrovisor me ajudou. Para a gente isso foi emocionante, saber que a gente proporciona algo para alguém que pode ser alguém que está achando só o escracho legal, mas é alguém que se identifica com um cara que, pô, como é que pode a gente estar influenciando uma pessoa que precisava desse apoio para poder se libertar? E hoje ele se diz mais feliz, muito mais solto, tem uma namorada e tudo. Pô, quanta coisa legal, né, meu? E eu acho que isso é uma coisa marcante. Cara,
Isso é muito legal, assim, porque vira também um espaço de acolhimento, assim, para as pessoas, Sim. né? É isso. Eu acho que também tem uma coisa que quando a gente tá aqui dando a cara, falando pro outro, seja na rádio, seja na televisão, seja aqui agora no formato da Tabum, das lives, a importância também de se gerar identificação, né? Eu só me emociono e me desperto com o que você fala porque eu me identifico, porque eu consigo entender. Isso também faz parte de mim. A nostalgia, eu acho que é uma coisa que gera uma identificação, que une muita gente. Assim, não à toa, eu acho que nesses últimos tempos a gente tem visto, sei lá, tanto de banda, de séries voltando, remakes e coisas nesse sentido, porque eu acho que tem essa coisa da nostalgia. Então, eu acho que a identificação, assim, se eu olhar para o que uma pessoa está falando e falar, poxa, eu também passo por isso, eu também sinto isso, é muito legal, assim. Eu acho que quem sabe fazer isso hoje, agora na internet, eu acho que já conversa um pouco mais na frente, assim, com as pessoas. E Uhum. eu queria te perguntar, assim, você sentiu uma diferença nessa proximidade com o público, é, fazendo lives, tipo, saindo do formato da rádio, e eu acho que assim, dando rosto também, né? Aparecendo ali, eu acho que isso faz uma diferença. Você acha que isso te aproximou mais das pessoas? Como que tem sido isso? Ó, Elisa, vou ser assim, super sincero para você. A possibilidade de falar em vídeo com as pessoas é muito legal, né? As pessoas ainda precisam se acostumar com isso, porque boa parte do público que está aqui nos acompanhando eram ouvintes nossos de rádio e outros que a cada programa surgem são pessoas que vão entrando na nossa rede aqui na Tabum e vão conhecendo tal e nem sabem da nossa história. Então é um mix de públicos diferentes que estão esse mix está se encontrando aqui. E eu acho super legal. Eu não vou para você dizer para você que é inédito, porque sem o ouvinte a gente não teria criado o retrovisor no rádio, porque o ouvinte era o partícipe mais importante daquela história, a ponto de a gente passar a criar quase que co-apresentadores do programa. E isso está acontecendo na Tabum também. De gente que participa de uma maneira tão recorrente no programa e tão enfática que ela passa a ser fundamental para o programa. Aconteceu no rádio, gente que foi criando bordões, seja para nos homenagear ou para nos atacar, e isso faz parte do processo, tem gente aqui, né? Então, o Rick é um deles, o Guga que está aqui, esse Drailton que aparece aqui, Então, tá arrasando. ele que entra em todas as lives agora de tudo que a Tabum faz, ele virou personagem do Emoção Alviverde, porque ele tá em todos os programas e todos os programas ele quer ser penetra. Então ele tá lá, é um personagem. A gente tem o Gustavo, que é outro ouvinte do Retrovisor, que entra tocando guitarra todo o programa. Ele toda vez faz uma música ou cria um tema diferente para entrar com a gente. Entre tantas outras pessoas. Então, esse lidar com o público ao vivo é algo que me emociona profundamente e é a gasolina não tão cara como a gente paga hoje, mas é uma gasolina que é muito importante para a gente tocar isso aqui adiante. É fundamental. Sem as pessoas a gente não faz isso aqui. Muito legal isso. E conta aí pra gente, o que que as pessoas falam do seu trabalho no retrovisor? É, quais são os elogios, os biscoitos que você já recebeu que você fala assim, puxa, acho muito massa quando alguém fala desse jeito sobre o meu trabalho. Ai, putz, Elisa, eu sou muito privilegiado nesse aspecto, sabe? E não é ser cabotino de ficar trazendo para mim ou para os meus amigos, meus parceiros aqui no Retrovisor, essa responsabilidade. O ouvinte é muito querido assim com a gente. Ele nos transforma em pessoas queridas para eles. E isso vem da época do rádio também. A gente recebia muito presente de tudo. Então eram biscoitos verdadeiros, não eram só biscoitos virtuais ou de elogios, né? Era uma coisa absolutamente recorrente. A gente receber tudo que você pode imaginar. E isso veio para o Tabum, por exemplo, tem uma parceira nossa que era ouvinte do Retrovisor e ela sempre colocou essas aspas no retrovisor, que era o que fazia ela voltar para casa mais leve, ela sintonizava no rádio e fazia, e ela continua nos acompanhando, ela é a Lu, ela é dona de uma doceria, né, importante, a Chocodoce,
E ela falou: eu sempre vou estar com vocês, porque vocês não estão deixando que algo se esvaia pelas mãos, algo tão legal que foi criado, que é a possibilidade de misturar lembranças, atualidades, bom humor, visceralidade nos temas. Então a Lu é uma que vira e mexe, manda tudo que você pode imaginar pra gente não são mais do que biscoitos que ela faz isso com recorrência. Entre outras inúmeras pessoas que fazem isso também de maneira recorrente. O Michel é um que participa, aí falando de uma outra, lá do Emoção Alviverde. O Michel é um cara que faz camisas especiais de música e tal. Mandando presente pra gente também por causa das coisas que a gente cria aqui. É tanta. Não é uma novidade, repetindo para ti, não é uma novidade. A gente sempre passou por isso no rádio, essa coisa absolutamente quente que existe nessa relação, e isso veio para Tabum absolutamente da mesma forma, da mesma forma. Só para você ter uma ideia, o ouvinte ele é tão ligado, tão fiel, tão determinado a gostar das coisas que a gente faz, que nós no ano de 2019, exatamente o último ano normal que nós vivemos, a gente tocava música e os ouvintes vibravam muito com a questão musical, né? Você colar um Legião Urbana depois com um KC and Sunshine Band e tocar um Delight, que é do começo do fim dos anos 80, começo dos anos 90, ritmos completamente diferentes, mas absolutamente empolgantes e marcantes na memória das pessoas. Falar o que eu estava fazendo quando isso estava tocando, ou eu estava na faculdade, ou eu tinha aquela namorada, ou eu comecei naquele trabalho. Nós falamos assim, por que a gente não cria um baile, meu, e vamos reunir todo esse povo num evento, né? E aí eu simplesmente disse no ar, que tal se a gente fizesse um baile? Vocês estão com a gente? Ele falou, isso, aí falaram, estamos com você, mas aí, eu falei assim, quantas pessoas são? Quanto a gente precisa para encher um baile, meu? Organizar isso? Aí a gente foi buscando parceiros. Só para resumir a história no final, nós fizemos um evento simplesmente espetacular chamado Baile do Retrovisor, parceria com o pessoal da The History, o querido Iraí Campos, que é o dono da The History, fizemos numa casa do lado, e simplesmente demos sold out, esgotamos os ingressos 2 meses antes desse baile ser realizado. Lá no nós temos um perfil, Programa Retrovisor, no Instagram também. Lá eu tenho, quem quiser ver, tem lá vídeos e fotos desse evento. Foi uma coisa marcante, talvez seja o momento mais importante profissional da minha vida, a realização daquele baile, que acho que foi uma catarse de tudo de legal que a gente já fez. Que legal isso, assim, e pegar essa galera que virou uma pessoa conhecida, que faz parte do programa, assim, né, no virtual, no sentido, assim, de que a gente não se encontra, levar isso pro ao vivo, deve ser uma experiência, assim, catártica, porque é você encontrar fulaninho que tá lá todo dia no programa, dando opinião, falando, eu acho que isso é muito legal, assim. Eu acho que isso até responde uma pergunta que eu ia te fazer, que assim, se você fosse pegar o retrovisor e fosse onde ele aconteceria num espaço físico, né? Talvez seja nesse baile aí que você falou. Talvez seja. Eu passei por um momento que eu jamais imaginei que fosse passar quando aconteceu o baile do retrovisor. Lá onde a gente realizou, que é no Espaço TH, que é uma casa colada parede com a The History, é uma baita casa legal pra caramba, tecnológica e tudo. E para você ter uma ideia, eles realizam shows também. Eles têm um palco que sai do chão. Então você imagina, é um palco que sobe e fica num nível de palco e as pessoas ficam embaixo. Então as pessoas estão dançando em cima do palco, nem sabem que é um palco, de repente os seguranças vêm, afastam as pessoas e sobe um palco. E aí o Iraí, que é o dono da The History, falou, por que você... Aí eu ia fazer porque a gente ia sortear um monte de prêmio no baile e tudo mais, tal, lá para 1 da manhã, tal, e falou, por que você não sobe no palco e aparece do nada, já que as pessoas gostam tanto de você? Eu falei, bicho, eu não sei se isso é para mim, porque só que é para eles, né? Eu não sou o personagem que precisa ser exaltado desse jeito. Ele falou, vai lá, faz. Eu falei, quer saber? Vou fazer essa porra, meu. E aí entrei debaixo desse negócio, no subsolo da casa, e aí eu fiquei alguns minutos ali embaixo esperando, e eu ficava ouvindo as pessoas dançando em cima daquela plataforma.
Aos poucos os pés pararam de bater, porque claramente os seguranças estavam afastando as pessoas. Aí soltam a trilha do programa e aquela plataforma começa a subir. E eu tô dentro daquela plataforma e eu de repente apareço no meio. Aliás, esse vídeo tem no nosso Ah, Instagram, eu quero ver. programa Retrovisor. E aí eu começo a falar para uma plateia absolutamente elétrica e exaltando aquilo que a gente fazia com uma emoção, que eu falei assim, eu não sei se eu mereço tudo isso, de verdade, porque o que faz essas pessoas estarem aqui de uma forma tão enlouquecida, vibrando com um programa de rádio e a gente está aqui tocando música para as pessoas dançarem. É a emoção que a gente proporcionou de lembrar coisas legais da vida delas. É isso, é efetivamente isso. Eu era só um personagem, poderia ser eu, poderia ser o Juliano, o Felipe ou o Ronaldo, qualquer um que tivesse ali, mas acabou sendo comigo. E se eu tivesse que dar bye-bye para essa vida hoje, eu daria feliz, porque esse foi um momento absolutamente inesquecível. Ai, que legal. Mas, Ronald, assim, esse biscoito você merece. Eu acho que você tem que aceitar ele sim, porque eu acho que essa capacidade de reunir as pessoas em torno de temas tão legais e, de novo, que eu falei assim, de criar identificação, assim, esse mérito, esse biscoito é todo seu, assim, a gente precisa Obrigado. falar sobre isso, assim. Obrigado. Agora, você falou muito de música, assim, que eu acho que a música realmente tem uma forma de conduzir essa memória afetiva de uma forma muito rápida, muito intensa. Então, assim, vou começar um bate-bola aqui. Se você fosse dar o pote de biscoito de ouro, assim, para qual artista, para qual pessoa na música brasileira você daria? Quem Na merece? música brasileira, puxa vida, para um só, é isso? Só, só. Puta merda, meu. É... Talvez, vou pensar em artistas vivos. Ontem a gente teve 40 anos sem Elis, e que talvez seja a maior cantora que esse país, a maior intérprete que esse país já viu, né? Nossa, eu concordo. Eu tô Obrigado, que bom, fico alucinada com muito ele. feliz. Mas eu acho que eu, eu teria um hall, né? Você sabe que a gente, na época da Musical FM, a gente tinha os 8 artistas que podiam, os únicos 8 artistas que poderiam tocar em menos de 3 horas. É coisa de rádio. E aí, entre esses artistas, e por isso que eu me aproximei muito deles, estavam Caetano, Chico, Elis, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Djavan, Milton Nascimento, Marisa Monte, e o oitavo eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas, enfim, eram 8 horas. Esses 8 a gente podia repetir num intervalo menor de 8 horas. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Caetano Veloso, o Djavan, a Gal Costa, a Marisa Monte, e aí de todos os artistas vivos, a única que eu não tinha conhecido, pessoal, os únicos 2 foram Maria Bethânia e Chico Buarque, porque não tive a oportunidade de estar com eles. Mas Milton Nascimento conheci também, o Gil, enfim. E aí para eu elencar eu acho que a simbologia toda para mim está no Caetano Veloso, que talvez seja o maior compositor que a música brasileira já viu. E aí eu junto com uma série de coisas, posicionamentos, vontade de fazer música, vontade de incentivar novos artistas, quando ele coloca os filhos na baila, misturando ritmos e tudo mais, e ele não se furta a falar de novos artistas. E apesar de eu ter um carinho especialíssimo pelo Chico Buarque e achar que a Maria Bethânia é a maior intérprete viva da música brasileira, eu vou simbolizar no Caetano o maior artista que eu daria todos os biscoitos possíveis. Eu concordo assim, em gênero, número e grau com você, porque eu acho que Caetano também. Eu acho que ele cantou sobre tudo que a gente sente já. Assim, não tem um Sim. sentimento que eu acho que Caetano não cantou, não falou, e eu acho que eu concordo. Assim, é difícil escolher, eu amo todos esses artistas que você citou, mas Caetano Veloso tem seu lugar, assim, eu acho que não tem jeito. Mas dentro, assim, eu acho que desse universo do entretenimento como um todo, não só na música, assim. Você tem uma pessoa, um artista, um profissional que você fala assim, isso daqui, essa pessoa aqui me inspirou a criar o que eu crio, a falar da forma que eu falo, enfim, profissionalmente falando, assim. Você também traz uma referência forte, assim.
Sim, eu posso falar de algo que não tem absolutamente nada a ver com a música, porque aí voltando lá no comecinho, como a gente falou, quando a gente estava falando sobre início de carreira, eu queria ser jornalista esportivo, eu queria ser repórter de rádio, eu queria ficar atrás do gol, e tudo isso porque eu ouvia rádio demais. Eu vivi uma época, quando criança, que o Palmeiras não ganhava nada, né? E então isso não só alguns acham que afasta, mas outros podem acreditar, e eu sou a prova viva de que isso aproxima, né? O flagelo também aproxima. E então eu ouvia muito rádio, porque eu queria tirar a esperança do rádio. Quem poderia me dizer que meu time poderia ser campeão em algum momento? Então eu passei os anos 80 inteiro ouvindo rádio demais, o fim dos anos 70, começo dos anos 80, o ano dos anos 80 inteiro, ouvindo demais rádio. Então, por isso que eu posso me dizer que eu sou absolutamente realizado. Porque tem um cara que falava no rádio e eu queria ser que nem ele, que é o Milton Neves, né? Eu queria ser que nem o Milton, eu queria ser que nem os repórteres que o Milton chamava. Ele era uma inspiração, eu gostava da maneira como ele se impunha. E aí o fato de ser um cara absolutamente realizado profissionalmente é que hoje eu converso diariamente com o Milton Neves no ar, né, na rádio. Eu tenho todos os dias às 4h10 um papo com ele e com o Cláudio Zaidan, que é o maior jornalista desse país, nós três conversando sobre futebol ou sobre nada, que é muito a vibe do Milton hoje de não falar nada, absolutamente nada. Então, pô, se eu me tornei jornalista por causa desse cara, e hoje eu falo com ele no ar, ele com a carreira dele sendo tocada ainda, e eu falo com ele no ar como jornalista, já com praticamente 3 décadas de carreira, porra, se eu não me sentir realizado por isso, eu me sentir realizado por quê? Então, fora da música, talvez seja essa uma das mais importantes referências que eu tenho. Nossa, e é um baita privilégio também, né? Você poder dividir o seu espaço profissional com a sua maior referência, com a pessoa que tá. Eu É, acho que tem uma coisa, assim, que você falou da música, que a importância da gente celebrar essas pessoas em vida também, sabe? Essas pessoas que a gente admira que estão aqui, no agora. Porque eu acho que quando a gente fala de nostalgia também, a gente acaba indo muito para celebrar o passado e às vezes as coisas que não estão mais aqui, as pessoas que não estão mais aqui. Mas eu acho que existe essa importância também da gente olhar para essas referências, para o Caetano Veloso, para Maria Bethânia, para Chico Buarque, e dizer assim, né? Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por a gente poder ser contemporâneo. Eu acho que isso. é isso, cara. Elisa, tem coisas assim que às vezes eu me belisco para ver se aquilo realmente foi vivido. Principalmente nas coisas relacionadas à música. E por você ser uma admiradora de boa música, acho que você vai entender o que eu estou falando. Pô, você dividir o mesmo espaço com caras desse naipe, pô, é um baita de um privilégio. Assim, passagens absolutamente rápidas para falar. A Gal Costa chega em 1997. A Gal Costa lança um dos primeiros acústicos da MTV. Então, ela é a primeira grande artista. O João Bosco já tinha gravado, mas grande gravação da MTV. A MTV se meteu a fazer acústico, né? Tinha acústico de todo mundo. Mas a Gal vinha num especial que estava sendo gravado no Memorial da América Latina, e eu assisti essa gravação ao vivo, participação do Zé Cabaleiro, do Herbert Viana, do Luiz Melodia, e se transforma num produto maravilhoso, e aí a Gal vai até a rádio para gravar um especial falando das músicas desse disco, desse acústico. E aí a Gal, pô, eu tô no mesmo estúdio sentado do lado das maiores cantoras que o Brasil tem, um ícone do tropicalismo. Ela pega e eu vejo que ela tá meio para baixo, assim. Aí eu falei, Gal, o que que tá acontecendo, né? Ela falou, eu tô fazendo um regime e eu não comi nada, simplesmente não comi nada. Era quase 10 da manhã e ela não tinha comido nada. Eu falei, Gal, você não pode ficar sem comer. Imagina eu falando pra Gal Costa que ela não pode ficar sem comer. Eu falei, você não quer que eu pegue uma bolacha pra você? Ela falou, eu queria. Aí eu fui pegar e levei bolachas pra Gal Costa comer. Falei, caramba, meu, eu tô falando sobre a alimentação, ou para não ficar meio tontinha, por causa de não ter comido nada, caramba, pra Gal Costa, cara. Então isso é uma passagem. O João Donato, que é um dos maiores pianistas desse Brasil, ele foi gravar uma vez lá, e lá na Musical FM, sempre o pessoal deixava pra gente
pãozinho com manteiga pronto pra gente comer de manhã. Era um super carinho que eles faziam com os funcionários. Tinha lá vários pãezinhos, café com leite e tal. O João Donato chegou lá tipo umas 9 horas, ele comeu todos os pães que a gente tinha, né? E todos, absolutamente todos, né? Porque ele falou, pô, mas que rádio é essa que dá pãozinho? E ficou lá e tal. Então eu vivi com o João Donato isso. E aí, só para fechar, prometo, para fechar essa coisa de ter tido alguns privilégios, tem uma passagem na minha vida que é fundamental, que envolve algo que eu tenho certeza que você viveu. A união entre Nando Reis e Cássia Eller. Né? Pô, quantas coisas legais o Nando e a Cássia fizeram, com a Cássia em vida ainda, né? E eles nem viveram tanto tempo juntos assim como artistas, porque a Cássia se foi em 98, né? Não, em 2001. Agora, não, a Cássia, agora, acho que 2001, eu preciso lembrar, enfim, não vou lembrar agora. Dezembro de 2001, exatamente. E aí, em 1998, 7/8, a Cássia lança Veneno Antimonotonia, que era o disco com músicas do Cazuza, e os Titãs estavam no auge, mas um baita de um auge, com o acústico MTV também, né? Vendendo 2 milhões de cópias. É um dos melhores acústicos MTV, assim. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Aí a gente marcava entrevistas para falar de discos, né? E a rádio, todos os artistas da música brasileira passavam pela rádio. Numa manhã estavam marcado com diferença de meia hora Titãs e Cássia Eller, né? E vieram dos Titãs o Tony Bellotto, não foi o Tony, foi o Paulo Miklos, o Marcelo Fromer e o Nando Reis. Os três estiveram lá para representar os Titãs na gravação desse especial. E quem estava no outro estúdio gravando outro especial? Cássia Eller, falando de Veneno Antimonotonia. E aí eu vi que eles estavam conversando, o Fromer, o Nando e o Paulo Miklos, conversando. Vai lá, fala com ela, porra. Será que, quem sabe, ela topa, tal. Eles estavam falando da possibilidade de convidar a Cássia para um segundo acústico que os Titãs viriam a fazer, para ver se de repente ela topava. E eles nunca tinham se falado, Nando Reis e Cássia Eller nunca tinham se falado de uma maneira próxima, assim. E aí eu me meti na conversa e falei, Nando, você quer que eu te leve até lá e te apresente? Ela tá gravando, né? Ele falou, pô, você tem a manha de fazer, enfim, ele usou uma expressão. Eu falei, claro, vamos lá. Então, eu tenho que dizer para o mundo, e sempre que eu posso, eu digo, que eu apresentei Nando Reis a Cássia Eller. E isso proporcionou uma das parcerias mais emocionantes da música brasileira, com Relicário, All Star, ou outras canções, né? O Segundo Sol, coisas maravilhosas que a Cássia cantou. Então, eu tenho pelo menos um pingo de tinta na história da música brasileira por causa desse troço aí. Meu Deus, que pingo maravilhoso! Você merece muito biscoito por causa disso, assim, porque é só uma das maiores duplas da música brasileira, assim. Que isso, é muito legal, assim, poder escutar. A Laurinha até depois falou assim, que você literalmente deu um biscoito pra Gal Costa. Achei tudo, é real. Dei, foi mesmo, verdade. Cara, e é engraçado, você me fez lembrar. Eu já tive uma oportunidade de assistir um ensaio da Gal Costa com a Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no Nossa. Palácio das Artes, aqui em BH. Eu assisti o ensaio, assim, teatro vazio, tinha eu e a equipe, e eu tive o privilégio de poder ver a Gal Costa dar um esporro na orquestra, que eu nunca vou Nossa. esquecer na minha vida, assim. Ela xingou todo mundo, ela parou todo o ensaio, enfim. E eu acho que, nossa, assim, só a oportunidade de ter vivido esse momentinho ali, de ver a coisa acontecer, é muito Que maravilhoso. é muito lindo. Você fala, cara, eu vivi isso, assim, sabe? Eu tive ali. Parece que a gente sente até que a gente tá de fora, assim, que a gente tá só observando a situação ali, vendo a história ser feita. Eu acho que isso é muito incrível, assim. É um capítulo, isso que você viveu é um capítulo. Imagina, a Gal Costa dando um esporro na orquestra, maravilhoso. Não, foi lindo. Assim, é outra que eu lembro até hoje. Falo, maravilhosa. Deu um esporro como ninguém. Xingou como ninguém. Com elegância, maravilhosa. Eu acho que foi muito bom. Que legal, muito bom. Pra gente fechar, assim, um pouco a nossa entrevista aqui, conta, o que você falaria hoje, assim, dá uma mensagem biscoito motivacional para quem está aqui escutando a gente, para quem está ouvindo, e para quem está começando também, eu acho, a se arriscar um pouco nessa questão, assim, da comunicação, de botar a cara no mundo. O que você diria para essas pessoas?
Elisa, é o seguinte, eu acho que na época que eu comecei no jornalismo, tinha uma dificuldade muito grande, tinha um mantra que dificilmente a pessoa entrava no ar de uma emissora de rádio depois de muito tempo de traquejo, de preparação e tudo mais, tal. Hoje, a molecada que é super parceira da gente lá na rádio, eles com talvez uma semana de rádio, se conseguirem se expressar bem, eles já vão pro ar, eles já vão falar. E isso não se deve apenas como é que eu posso dizer, talento individual. Eles estão sendo preparados pelos formatos de mídia para serem comunicadores, porque quando eu comecei não tinha rede social e hoje as pessoas se manifestam muito mais do que já se manifestaram e não se manifestam só em textos, se manifestam em vídeo, em áudio, pô, tem todos os formatos, até uma gravação que você faz pelo WhatsApp hoje de voz para falar com alguém te permite criar um jeito de se comunicar e isso não existia. Então, o que a Tabum faz hoje para criadores, e aí criadores, todo tipo de criador, né? Uma coisa incrível. Você vai de gente dando aula do Enem, a outra, esqueci o nome da menina, mas falando sobre sexualidade outro dia. A Mari, não é isso? Isso. E aí eu até brinquei ontem no retrovisor, porque tinha dois participantes super ativos do retrovisor que estavam na live da Mari fazendo perguntas para ela. Eu achei sensacional, achei do cara. Eu falei, pô, que legal, que contribuição que a gente pôde dar para que ela também tivesse na mão interlocutores para saber disso. Então, isso que a Tabum faz, que é da aula de física à sexualidade, a um programa que fala de futebol como resenha, ou que fala para palmeirenses ou não palmeirenses como emoção, o retrovisor que tem o objetivo de proporcionar nostalgia e diversão para as pessoas, e tantos outros conteúdos, economia, política, coisas que vocês apresentam aqui, é um oásis, né, para as pessoas poderem aproveitar essa oportunidade e fazer uma rede social com o slogan que vocês criaram, que é a vida acontece ao vivo. Então, hoje a gente está muito, e tem muita gente que entra para perguntar, fala assim, como é que eu assisto o programa anterior? Eu falei, não assiste. Não assiste, porque você precisa estar conosco com a emoção do ao vivo, e você precisa interagir conosco, ser partícipe dessa história. Então, esse momento, ele tem 60, 70 minutos, e você tem 60 ou 70 minutos para poder fazer parte dessa história. Senão, você vai fazer parte da próxima história, não dessa. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, como a Laura está dizendo, a vida em tempo real. É isso, é exatamente isso. Então, essa possibilidade que a Tabum coloca na mesa para que as pessoas desfrutem é muito empolgante. Eu acho que, e eu disse para o Rodrigo não faz muito tempo, eu falei assim, eu quero, e eu tenho por objetivo de vida, cada vez mais sair de coisas para grandes públicos, como o rádio, entre outras coisas, e alicerçar um caminho diferente. E um caminho diferente passa por iniciativas como a de vocês, que abriram essa janela para a gente poder estar conversando aqui. Que legal, assim, eu me sinto tão honrada escutando você falar assim, isso em nome da Tabum, porque eu acho que a nossa intenção o tempo todo aqui é justamente promover um papo interessante para as pessoas que estão interessadas, sabe? Eu acho que é isso, assim, igual você falou, e afunilando um pouco o público também, conversar com quem está disposto realmente a ouvir e é uma escutativa, né? Não é aquela coisa assim, não é o seu monólogo que você só vai tá aqui passando conhecimento, não é troca o tempo todo, é isso, é a sua galera que tá indo lá na live da Mari e aprendendo sobre outros assuntos. Eu acho que isso é de uma riqueza, assim, que não tem fim. Eu acho isso muito legal. E já quero até aproveitar para agradecer todo mundo que está aqui comentando. Drailton que falou que eu estou em homenagem ao Palmeiras. Sim, obrigada por ter entendido a página. Se não tivesse, viu? Tá, tô aqui, filha. A gente veste a camisa literalmente. Que bom. Enfim, muita gente mandando mensagem, comentando. Isso é muito legal, assim. Eu acho que de novo, eu gosto de falar, isso aqui não é um monólogo, isso aqui é um papo, é uma conversa onde está todo mundo trocando, isso é muito bom. E para encerrar, assim, uma pergunta que o Brasil inteiro quer saber, que as pessoas precisam saber,
Ronald, qual o seu biscoito preferido? A gente quer saber. É o biscoito literal da vida de verdade palpável, é isso? O biscoito que você come. Qual que é o seu biscoito preferido? A gente quer Eu saber isso. vou, eu vou, vou falar a real. O biscoito preferido. Quando você é criança e come demais uma coisa, você vira um adulto que meio que deixou para trás, né? Porque você comeu demais. Mas eu vou falar, e aí tem uma simbologia. Eu sou um fã do biscoito do tipo wafer, né? E então isso acho que vale uma simbologia para isso que vocês estão propondo, porque o wafer ele tem várias camadas de prazer. E quem eu acho que determinadas coisas você precisa ter estilo para poder comer. Então isso já foi tema do retrovisor. Não dá para você comer um sonho de valsa de uma maneira agressiva. O sonho de valsa ele tem uma técnica para você comer, que é você tirar as tampas e depois comer o miolo só no final. Não faça isso antes, senão você está destituindo a lógica do sonho de valsa. O bis tem a mesma coisa. O bis é para comer em camadas e não dar uma mordida no meio dele. A mesma coisa serve para o wafer para você desfrutar de cada uma dessas camadas. É uma simbologia só para te passar, Elise. Amei, achei incrível. Eu ouso dizer assim, é igual tortuguita, que a gente come a patinha da tartaruga, a Claro, cabecinha para depois o meio. Tipo, claro. por favor, É. respeitem esse É, modo. É o duvide da, certo, né? ino- duvide da idoneidade de pessoas que não fazem isso. Então, a tortuguita, o wafer, o sonho de valsa, entre outras coisas, tem o jeito certo de comer. Respeita o nosso ritual, né? Não é Isso, assim. isso mesmo. Mano, eu queria te agradecer. Muitíssimo obrigada por essa aula, por essa conversa tão gostosa que passou até rápido. E, assim, queria te agradecer em nome da Tabum por estar aqui todo dia dando a cara, trazendo conversa de qualidade, conexão real com as pessoas. Eu acho que a plataforma da Tabum não seria nada se a gente não tivesse pessoas como você sempre dispostos a trazer conversas legais, gostosas, por despertar na gente, eu acho que esse sentimento de nostalgia que nesses últimos anos tão difíceis, eu acho que foi tipo um carinho no coração das pessoas poder falar das coisas que elas se lembram bem, que elas gostam, que traz esse quentinho no coração mesmo. Então, assim, muitíssimo obrigada. Só tenho a te Imagina, agradecer. Imagina, eu fico Obrigada. lisonjeado pelo convite, Elisa, de verdade. Quando o Rodrigo me falou dessa possibilidade, eu me senti absolutamente abraçado por todos vocês. E é assim que eu quero que as pessoas se sintam também quando a gente está querendo fazer qualquer tipo de interação ao vivo aqui, em qualquer tipo de programa. Esse, um deles, eu adorei. Adoro falar sobre coisas relacionadas à carreira e quando tem uma interação inteligente como a sua, que tenta tirar tudo e expor coisas que podem ser legais ou podem não ser, mas é isso ao vivo que faz, é essa possibilidade. Muito me lisonjeia. Obrigado pelo convite de verdade e eu que fico agradecido. Obrigada, de verdade. Faz aí seu jabá, fala aí dos horários dos seus programas que você apresenta, só onde te encontrar nas redes sociais, para a galera saber também. Boa. Bom, eu tô. O Emoção e o Retrovisor tem meio que dias certos para acontecer. O Retrovisor sempre às quartas, às 8h30 e sábados às 5 da tarde. Ontem tivemos uma enorme participação, foi muito legal o Retrovisor. O Emoção ao Viverde normalmente é de segunda e sexta, mas agora vai entrar numas de adaptações, porque nós vamos fazer pré e pós-jogo. Vai começar, a temporada de futebol vai começar nesse domingo, né? Com o Palmeiras e Novo Horizontino. Então vai ter lives avulsas, além da segunda e da sexta-feira, que normalmente acontecem. Então tem o Emoção, tá tudo agendado, tem vários agendamentos já programados e outros que ainda surgirão. E dessas duas frentes, a do esporte e a do entretenimento. E nas redes sociais é só me procurar lá, no Twitter principalmente, é a minha plataforma preferida, com arroba Ronald Gimenez, e no Instagram como arroba Ronald Gimenez Mendo também. Arrasou. Muito obrigada, Ronald. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Em breve teremos mais Fantástica Fábrica de Biscoitos Tabum. E é isso, só tenho a agradecer e começar, né, terminar o dia bem com essa conversa inspiradora. Obrigada demais. Obrigado, querida. Valeu. Um beijo a todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Vocês são incríveis. Valeu. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.